Cadeirinhas aqui. Bom dia a todas! Bem-vindo ao nosso Santinhas Flow! Hoje eu convido vocês a fazer uma viagem no tempo e no espaço. Nós vamos voltar para o século 17, mais precisamente para o ano 1684. Vamos imaginar que a gente está nos pés dos Alpes suíços, onde reinava o Rei Sol, Luís XIV. Ali perto onde tem aqueles vinhedos, desses vinhos hoje muito chique, né? O Romanée Conti, por exemplo, tudo daquela época. E lá nasceu uma menina que veio revolucionar o mundo, que enfrentou o rei, que enfrentou o papa, que foi incompreendida por toda a igreja, que foi muito humilhada, que teve uma cruz muito grande e que hoje trouxe pra gente uma festa enorme que já dura aí desde 1600, né? Eu queria apresentar para vocês essa mulher que tem uma história extraordinária de batalhas espirituais, grandes sofrimentos e grandes vitórias. Com vocês, uma salva de palmas para nossa convidada de hoje, Santa Margarida Maria Alacoque! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito obrigada pelo seu sim ao nosso convite. A gente está muito emocionada de receber você, é uma alegria enorme. Obrigada, Santinhas, pelo convite. Eu estou assim, muito honrada de estar aqui com vocês e fico feliz porque essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus só cresceu ao longo dos séculos, né? A gente começou tão pequeno, uma pessoa tão insignificante, mas tive a ajuda de pessoas grandes e elas que fizeram tudo crescer realmente. Muito bem. Antes de iniciar a entrevista, eu queria fazer uma coisa diferente. Agora bateu no meu coração que a nossa paróquia tem a devoção ao Sagrado Coração e eu queria oferecer essa entrevista de hoje para a Cidinha Porto e para o Antônio Porto, que são os coordenadores dessa pastoral da nossa paróquia. Cidinha, dá uma bênção para a Cidinha, que está doente e ela precisa da sua bênção. A nossa paróquia te ama, você é muito importante para todos nós. Muita força, Cidinha, que você continue nos inspirando só coisas boas. Porto, muito obrigado por estar sempre aí junto da sua mulher, cuidando de nós e ajudando na nossa paróquia. Muito bem. Então, eu gostaria de começar falando da sua infância. Abre um pouco o seu coração, a sua intimidade, a porta da sua casa. Conta pra gente da sua família, dos seus irmãos, o que seu pai fazia, onde você morava, como era a sua casa, você era pobre, você era rica? Me conta tudo, eu quero saber. Eu fui pobre, fui rica, fui alegre, fui triste, eita, fui tudo. Eita, tô gostando dessa história. Eu nasci num vilarejo chamado Llotecourt, na Borgonha. E meu pai era um homem... Era um juiz, ele era uma pessoa de posses. E a gente tinha tudo em casa, a nossa vida era muito boa, ele dava tudo, ele supria tudo. O nome dele era Claude Alacoque. E ele dava tudo pra gente. A minha mãe, Philibert, ela já era uma pessoa mais cuidadosa da família, ela cuidava dos filhos. Então nós tínhamos muito amor, nós tínhamos tudo em casa, tudo do bom nós tínhamos. Mas aquilo, éramos 7 irmãos, mas aquilo me fazia um pouco de mal, porque desde pequenininha o meu caminho era seguir a Deus. Então eu achava que toda aquela fartura, tudo aquilo que eu tinha, era ruim, eu me afastava de Deus, eu queria mesmo era seguir a Deus. E aí, com 4 anos de idade, gente, 4 anos, eu fui lá e me ofereci para Jesus e fiz um voto de pureza, de castidade, e ofereci tudo para ele. E eu sei que ele aceitou. E aí nós seguimos nesse caminho, eu me dedicando a Jesus e rezando. Eu adorava rezar, olhava para tudo que eu via Jesus. Mas aos 8 anos de idade, aconteceu do meu pai falecer. E quando ele faleceu, a nossa situação mudou completamente. Aí
aquela fartura toda acabou, minha mãe não podia administrar os bens, as mulheres naquela época não podiam, os filhos eram todos menores. Então vieram parentes do meu pai para administrar a nossa casa. Só que eles não administravam simplesmente a nossa casa, eles administravam a nossa vida. Minha mãe deixou de ser dona da casa para ser quase que uma empregada daquelas pessoas. Foi uma situação horrível, de muita humilhação. Mas como eu já tinha aquele negócio com Jesus, já gostava da pobreza e tal, eu resistia até melhor, mas eu via o sofrimento nas pessoas. Aquela vida não era pra gente, foi um sofrimento extremo, nem me deixar rezar direito eles não deixavam. Era muito triste aquilo, porque eles proibiam tudo que a gente gostava, a gente tinha só o básico para sobreviver e eles mandavam em tudo. Foi muito, muito difícil. Não tenho mágoa nenhuma deles, porque eu acho que aquele período me aproximou tanto de Jesus, mas tanto, tanto, tanto. Eu rezava tanto, naquele sofrimento eu me agarrava a ele. E ele falava comigo, eu sentia tudo no meu coração e a gente vivia de uma forma tão próxima que aquele sofrimento no final de tudo foi bom. Então, foi difícil? Foi, mas Jesus moldou meu coração dentro daquele sofrimento que nós passamos. Mas era difícil ver minha mãe daquele jeito, meus irmãos. Era muito doloroso. Que terrível. Mas você sabe que veio uma santa aqui, a Santa Catarina de Sena? Sim, eu sei. E ela me contou uma coisa, você está contando agora, eu me lembrei dela, porque ela também, quando ela era pequenininha, ela ofereceu também a Cristo a pureza dela, sendo igual você, nem Isso. sabia o que era. Você tinha 5 anos, se eu não me engano, ela tinha 6. Não sabia, ela era uma a gente criança. não sabia, mas a gente sentia que tinha que dar aquilo para Jesus. Pois é, a outra coisa que eu achei parecida. Primeiro, vocês duas ofereceram. Segunda, as duas foram empregadas na própria casa. Isso. Pela família. Ela Isso. pela mãe, você pelo tio. Isso. Tia pela família, né? Então, assim, por enquanto eu tô achando. E ela também era de muita oração, desde pequenininha, igual você. E a oposição Catarina, familiar. um beijo pra você aí no céu, Catarina. Catarina, a oposição Oh, familiar foi muito foi. grande, tanto para a Catarina quanto para mim. Pois No é. futuro, quando isso tudo acabar, esse período, né, dessa dominação dos parentes, porque isso vai durar aí uns 10 anos, mais ou menos, e aí vai passar, mas você vai Eu ver. queria saber, então. Então quer dizer que na França, naquela época, as mulheres não podiam trabalhar, não podiam assumir os negócios. Elas então, administravam muito pouco, muito então, mal, né? a família do marido tomava posse, vamos dizer assim, de todos os bens e controlava como queria. Então você ficou sobre a tutela dos seus parentes por parte do pai. Isso. E quando que vocês conseguiram se livrar dessa tutela? Ou quando isso aconteceu? Pois é. Aí, o que aconteceu? Quando meu irmão mais velho completou 25 anos, ele assumiu tudo. Aí ele virou o novo chefe da família. E aí ele passou a coordenar a nossa vida. Aí foi uma libertação grande, porque ele nos amava, ele nos tratava com respeito, ele queria o bem. Só que aí veio o período da fartura. Eu saí daquela situação de pobreza extrema, de dominação, e passei para uma outra dominação. Agora queriam que eu fosse para a festa, que eu me casasse, que eu namorasse, e aquilo também não fazia parte de mim. Então eu sofri dos dois lados. Melhorou muito a situação, minha mãe ficou mais tranquila, né? Todo mundo tinha agora dinheiro, mas nós recuperamos as nossas posses, nossa estima, recuperamos tudo de bom que nós tínhamos, mas eles queriam que eu casasse. Minha mãe precisava que eu me casasse para eu poder cuidar dela. Ela tinha medo de voltar a passar por aquele período ruim, por tudo de ruim que ela tinha passado. E para ela o ideal era o casamento. Só que eu não queria me casar, eu queria ir para o convento. E a minha família começou a tentar de todas as formas me dissuadir. E aí eu usava joias, eu usava vestidos bonitos, ia para as festas. Mas quando eu chegava em casa, era Jesus lá dentro do meu coração, falando: por que você está me abandonando? Por que você está me trocando pelo mundo? E aquilo me doía, e eu não queria trocar ele, eu queria ficar com ele. E tudo aquilo foi muito duro para mim. E no final das contas, eu
comecei meio que a relaxar. E eu não queria. Eu queria ficar junto dele. Aí eu falei, não, eu quero realmente ficar junto de Jesus. Mas aí veio o choro da minha mãe. Ai, ela chorava tanto, ela me pedia tanto para eu me casar, e ela chorava, e ela falava, e aí eu me sentia traindo minha mãe, falava, como que eu posso estar agradando a Deus se eu estou fazendo minha mãe chorar? Como que Jesus pode estar feliz comigo se minha mãe está sofrendo desse tanto por minha você causa? estava desobedecendo a sua mãe. Aí você não podia E estar aí- agradando a Deus porque estaria desobedecendo. Seria isso. Seria isso. E ao mesmo tempo você já tinha prometido a Deus a sua vida. Eu tinha prometido Ai, para que Jesus situação. minha vida e minha mãe queria que eu ajudasse ela e eu falava, Jesus, E e agora? agora como é que eu faço? Porque eu fiquei totalmente dividida. E aí, menina, Mas aí- um dia aconteceu um negócio tão interessante. Quando eu voltei de uma festa, e eu falava que eu queria ir para o convento e todo mundo era contra, meus irmãos, minha mãe, todo mundo era contra. Mas aí um dia eu fui para uma festa, e quando eu voltei dessa festa, eu vi Jesus todo ensanguentado, todo machucado, coroado de espinho, ele lá sendo flagelado, e ele olhou para mim e falou, você está me trocando pelo mundo, você me prometeu que seria minha, mas você está me trocando pelo mundo. Ai, Cris, ali acabou. Acabou. Não tinha mais choro, não tinha mais nada que me fizesse ter dúvidas. Eu ia para o convento, eu queria ficar com Jesus, eu não queria mais... Não tinha mais como eu ter dúvida do que eu queria. E aí, a partir deste momento, eu fui tão firme, tão forte na minha decisão, que todo mundo se rendeu. Aí todo mundo aceitou que eu fosse. Então, o que aconteceu depois? Você foi direto para esse convento? Não. E a sua família aceitou assim de cara? Quando você colocou esse limite, tá, eu vou mesmo, e vocês aceita que dói Não, menos? Já aí, foi a partir daí eles aceitaram aí, uma boa. né, a coisa veio assim, devagar. Aí eles aceitaram que eu fosse para o convento. Só que eles queriam que eu fosse para o convento da Ursulinas, que é um convento mais refinado, pessoas mais chiques, que pode ter visita, que pode ver a família. É uma coisa mais branda, Entendi. entendeu? Sabor convento. E aí... eu queria clausura, eu queria isolamento, eu queria Jesus 24 horas, eu queria adoração, eu queria ficar rezando, eu queria a vida dura do convento, eu não queria essa vida light. E aí, eles me levaram no convento das Ursulinas, e aí eu, quando cheguei lá, falei, não é aqui. E aí eu ouvi uma voz dentro de mim falando, eu quero você na Visitação, no Mosteiro da Visitação. E aí eu fui para o Mosteiro da Visitação. Quando eu cheguei lá, era lá em Parré-Lemonial. Aí, quando cheguei lá, é aqui que eu quero você. Este é o seu lugar. Ah, pronto. Aí eu falei, é aqui. E aí eu fiquei lá. E aí já tudo foi preparado para eu ir para lá, para eu poder ficar nesse. E lá era exatamente o que eu queria. Era clausura, era isolamento. E aí a gente combinou que eu iria. Eu fui no dia 20 de junho de 1671. Você tinha quantos anos? 22, 23, por aí. Aí eu fui. Quase E a 24. sua mãe ficou de boas, assim? Não, ela chorou até a porta do convento, né? Parecia aqueles bichinhos assim, eu andando e ela lá chorando, querendo me puxar de volta, mas eu fui. E aí, quando eu passei a porta, todo aquele choro, toda aquela coisa ficou para trás e eu entrei num estado de paz. Ai, que delícia. Uma paz tão grande, porque eu tinha certeza que eu estava no meu lugar, que era aquele ali o lugar que eu queria, era ali mesmo que eu queria ficar. E aí foi uma paz assim infinita. E eu vi, agora eu sou esposa de Cristo. Então, a partir daí, fechou as portas do convento, você entrou no convento, aí a sua vida foi paz e tranquilidade. Não
era tudo que você queria, chegou em paz, aí não Mas eu tinha pedido para Jesus para sempre ter provas na minha vida, para ter dificuldades na minha vida. E as dificuldades, quando você pede dificuldade, aí ele dá, porque ele sabe que é ali que é o teu crescimento. Meu Deus. E aí vieram novas provações. Porque Cris, quando eu começava a rezar, e eu rezava o dia inteiro, eu entrava num estado que eu ficava tão absorta, olhando para Jesus e amando. Quase não era igual Santa Teresa de Ávila, que ela flutuava. Não era dessas santas, sabe, místicas que saíam de si. Não, mas eu entrava num estado tal de compenetração, que eu sabia que tinham pessoas aqui ao meu redor, mas nada daquilo me afetava. E eu ficava ali naquela oração tão profunda. E as minhas irmãzinhas de convento, elas não entendiam. Eu tinha acabado de entrar lá. Elas falavam, meu Deus, que mulher é essa? Quer aparecer. Quer parecer mais santa do que todo mundo. Tem gente que está aqui há tantos anos, que reza tanto e tal. E ela acabou de chegar e está se achando, né? E aí, com isso, eu não conseguia fazer minhas tarefas mais simples direito. Eu ia lavar uma louça, eu quebrava a louça. Eu ia varrer um chão, começava a varrer, começava a pensar em Jesus, que ficava ali parada com aquela vassoura e não varria era nada. Porque eu começava a pensar em Jesus e eu ficava... Olha, eu achava que você era preguiçosa. E aí, quando eu ia lá pro oratório, eu ficava horas. E todo mundo queria fazer as outras coisas, acabava. E eu não conseguia sair daquilo. Então, elas achavam que eu era preguiçosa, que eu gostava de aparecer, que eu estava... Nossa, foi uma coisa assim. Elas queriam que eu fosse mais normal. Agora eu lembrei da Catarina de novo. Elas estavam certas, elas queriam que eu fosse uma delas. Tão normal aquilo, elas eram tão puras, tão santas. Talvez eu fosse assim porque eu não fosse tão pura e tão santa quanto elas. Não, mas eu não sei porquê, mas eu era desse jeito. Me lembrou de novo a Catarina, porque a Catarina desde pequenininha dizia que ela era esquisita. A própria família dela achava ela esquisita. Agora você vê, a sua família espiritual já achava esquisita. Eu não ficava fora de mim. Quando elas chegavam e elas me davam uma ordem, era engraçado. Cris, era engraçado. Aí elas queriam me tirar daquele estado. Sabe o que elas faziam? Elas falavam assim, a madre mandou você ir lavar a louça, lavar roupa, fazer alguma coisa. Aí eu, na mesma hora, levantava e ia. Porque a obediência era muito maior do que qualquer coisa. Eu devia obediência. Pela obediência, Deus nos forma. E a voz da madre era a voz de Deus, era o que Deus queria para mim, era o que aquela mulher me mandava. Então eu estava ali rezando, eu estava completamente compenetrada fora de mim ali. A madre mandou fazer eu ia. Na hora. Não era daqueles êxtases que a pessoa fica completamente fora, que não sente, que não... Não, eu sentia. E na hora que eu recebi uma ordem da madre, eu ia obedecer. A obediência é uma coisa tão forte, tão bonita na vida cristã, se a gente tivesse noção do que é. Mas naquele momento que eu estava ali, quando eu ouvia a ordem da Madre Superiora, eu obedecia. E saía do êxtase, saía de tudo, e ia fazer minhas coisinhas. O que ela mandasse, eu fazia. E ela me mandava muitas coisas, até assim, para me testar. Para me botar realmente no mundo. Entendi, para te trazer para a realidade. Esse mosteiro da Visitação, ele foi criado por Santa Chantal, Joana de Chantal, e São Francisco de Sales. Eles que criaram a Ordem da Visitação. E a Ordem da Visitação, ela era muito nova. Então a madre conheceu Santa Joana de Chantal. Gente. Eles todos se conheciam. Eu tive várias superioras e elas conheciam a Madre Chantal. Então, era uma ordem que ainda estava muito no início e ela era uma ordem muito firme, porque todos conheciam quase que de perto os fundadores. A cúpula era muito... Então, uma ordem dela
era como se fosse da Madre Sim, Chantal. claro. Ela sabia o que era melhor. Eu não podia, eu nova ali naquele convento, ia desobedecer, mas nunca. Aí eu obedecia piamente. Elas eram, as superioras eram muito espertas, muito inteligentes. Aí você ficava horas e horas na capela, naquele seu estado catatônico, vamos chamar assim. E acontecia alguma coisa nesses momentos? Alguma coisa importante? Bom, aí eu tive algumas aparições importantes de Jesus, né? Eita! Porque assim, eu tive algumas visões dele, que ele me falava coisas, como quando ele me falou que eu estava abandonando ele para o mundo, essas coisas. Mas eu tive também, de 1673 a 1675, eu tive 4 grandes aparições com mensagens para a humanidade. Eles não Tudo eram... lá naquela capela. assim, não era para mim, era para o mundo. Eram direcionamentos para o mundo. Então, essas aparições foram muito, muito importantes. A primeira foi em 27 de dezembro de 1673. Essa aparição, Jesus me mostrou o coração dele. Ele abriu o peito, abriu aqui a veste e me mostrou o coração dele. O coração dele brilhava de uma forma assim, uma luz impressionante, aquele coração brilhando. E ele estava furado pela lança. E onde ele estava furado pela lança tinha a coroa de espinhos rodeando. Nossa, que bom. E acima dele saía uma chama de amor com uma cruz. Tinha uma cruz e uma chama de amor. E ele me mostrou aquilo e eu fiquei fascinada. E ele falou da importância daquilo para ele. E me convidou, olha a graça, Cris, olha a graça disso. Me convidou a colocar minha cabeça no peito dele. Do jeito que o discípulo amado botou. Que eu poderia ouvir os batimentos do coração dele. Ai, eu não sei como eu não morri naquele dia. Pois é. Aí eu botei minha cabeça e ouvi os batimentos do coração dele, coisa mais linda. E aí senti todo aquele amor que ele tinha, aquele coração brilhando. E ele me deixou conhecer o amor infinito dele pelos homens. Incrível. Foi muito lindo, muito lindo. Isso foi em dezembro de 1673. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu fiquei muito curiosa agora, né? Fiquei me imaginando, imagina acontecer isso tudo comigo, eu ia sair correndo e contar pra todo mundo. Você contou pra alguém? Só Sim, para mais. Não, de assim, imediato. Você de chegou, imediato, saiu, eu de ia sair imediato. correndo de lá e ela, Padre Ricardo! Você nem sabe! Eu ia correr. Não, Você eu não, de você imediato. só pra você. Eu achei que não era para contar para ninguém, que aquilo era para mim. Que aquela revelação era para mim. Como outras, eu tinha visto ele, não era para contar, né? Ele tinha falado que queria, né, que eu entrasse na ordem, e eu não tinha contado. Mas aquela era diferente. A partir daí ele queria que eu contasse. Ah, ele te pediu para contar. E aí, eu primeiro fiquei calada. Aí ele falou, conta para sua superiora. E aí eu fui contar para minha superiora. Tá, mas antes de contar as outras, depois você conta essa parte da... Não, a partir daí, a minha superiora passou a saber. Mas ela ouviu com muito cuidado. Você sabe que a igreja é muito cuidadosa com esse tipo de coisa, até porque tem muita fantasia, tem muita obra do maligno, tem muita coisa que acontece. Então a igreja tem que ser muito cuidadosa. E ela não era boba, ela era cuidadosa. E aí ela acreditou, mas ela guardou, me mandou guardar segredo, não contar para mais ninguém, mas contasse tudo para ela. Nossa, imagina se eu fosse a freira, né? Aí, a segunda foi uns meses depois. Aí foi muito impressionante, porque essas mensagens grandes, elas tinham que ser reveladas realmente. Foi quando ele me contou da comunhão reparadora das primeiras sextas-feiras. Ai, que lindo! Aí ele falou que todas as sextas-feiras ele queria que fosse feita, cada primeira sexta-feira, se fizesse uma comunhão reparadora por todos os sofrimentos dele, por todas aquelas ofensas, por tudo que ele tinha passado.
Mas na noite anterior, na noite da quinta para sexta, das 11 à meia-noite, as pessoas se recolhessem, porque neste momento ele estava em agonia, lá no Getsemane. E ele ficou sozinho, todo mundo dormiu, então ele queria a gente acordado fazendo 1 hora de adoração, em companhia ele. Então, na segunda, ele falou das quintas-feiras. Falou da hora da santa, primeira sexta-feira do mês. da hora santa, da Nossa. quinta-feira, e da comunhão reparadora das primeiras sextas. Só que a hora santa da quinta são todas as quintas do mundo, do ano inteiro, Entendi. entendeu? E a primeira sexta é a primeira sexta de cada mês. Então, espera, Margarida, quer dizer... Desculpa te chamar Margarida, né? Mas é que eu já tô tão íntima. Eu queria entender uma coisa. Antes da sua existência, não existia, então, essa comunhão reparadora. Não. Ninguém fazia a comunhão reparadora e nem fazia a adoração das quintas-feiras. Porque hoje é muito comum, né? Em todas as igrejas, na quinta-feira. Aliás, eu nem sabia... Há pouco tempo atrás eu não sabia por que todo mundo fazia na quinta-feira. Por que não faz segunda-feira? Todo mundo resolveu fazer quinta-feira? É por causa do Corpus Christi, é por causa da quinta-feira foi a instituição da Eucaristia. Mas aí Cristo pediu pra você, antes Essa de hora você, santa, Tem não um se horário certo, fazia. não tem? das 11 à meia-noite. A Filó faz online. 11 à meia-noite, É um grupo. todas as quintas Todas tem as essa quintas. hora De santa. 23, a partir das 23? 23 às 24 horas, 1 hora, que foi o período que ele ficou com os discípulos lá e que ele entrou em agonia. É a hora da agonia dele. E eles dormiram. E ele não quer que a Olha gente como isso é durma. importante, né? Porque antes da É, Margarida, isso aquilo. não tinha sido revelado, assim, revelado, verbalmente. Não era Foi um revelado pedido pra de mim. Cristo, foi a partir da Margarida que se começou a instituir em todas as igrejas, né? Isso. E aí ele pediu essa hora santa, todas as quintas-feiras, e as primeiras sextas, a comunhão reparadora. Lógico, para você comungar, fazer uma comunhão reparadora, você tem que estar em estado de graça. é Você tem que ter verdade. se confessado, você tem que estar preparado para aquilo. E Olha, você oferece em reparação. que incrível. É. Ó, Cidinha, esse momento é pra você, hein? Ó, né? Na nossa paróquia, você e o Porto realmente levam essa pastoral com todo o coração e todo afinco. A gente admira muito o seu trabalho. E Terceiro. só para complementar, né? A adoração que nós fazemos nas quintas-feiras, lá depois da missa, tem um pedido para alguma santa, que eu não me recordo agora qual é, para que seja feita com cuidado na primeira quinta-feira, que fique pelo menos 20 minutos em adoração. Na primeira Sendo que quinta. Cristo pediu Mas pra eu você não uma lembro, hora. mas aí é de 11 à meia-noite. Mas a adoração normal na quinta-feira, para alguma santa, mas eu não me lembro quem é a minha amiguinha, mas é uma amiguinha minha. Eu não me Entendi. lembro quem é. Aí vem a terceira aparição. A terceira aparição foi um pouquinho depois, ainda em 1674. Aí Jesus aparece totalmente ferido. Gente, eu quase morro. Ele totalmente ferido, gente. Ele estava muito machucado. E aí ele me falou que o que mais feria ele era o desprezo dos consagrados. Não era das pessoas normais, era dos consagrados, aquelas pessoas que se consagraram a ele, que juraram amor eterno, os sacerdotes, todas as pessoas consagradas e que viravam as costas para ele, que iam viver na vaidade. E aquilo acabou comigo. Eu sofri tanto, imaginando a traição que ele sofria todos os dias, até hoje, renovada. E aquela coisa, aquilo me machucou tanto, e ele estava sofrendo tanto. E aí tinha um pedido para que as pessoas ficassem mais próximas, e os sacerdotes soubessem o quanto machucavam ele. E aí vem a quarta aparição. Essa quarta aparição foi em 1675, um pouco depois. Ele foi uma aparição gigantesca. Ele me pediu para que fizesse a festa do Sagrado Coração. Para que fosse instituída na igreja uma festa do Sagrado Coração. Aí você imagina, né? Fácil.
uma freira, lá na clausura, que ninguém nem imaginava como é que eu era, instituir uma festa do Sagrado Coração. Tá fácil. Muito. Easy. Aí eu falei, tá bom. Mas ele falou, você não está sozinha. Tem o padre, essa parte eu vou te contar depois, mas tinha um padre que me ajudava, que já estava me ajudando, porque todo mundo estava achando que eu era louca, né? Então tinha que mandar um padre para me ajudar. E aí o padre Cláudio, de La Colombière, ele ia ser quem ia me ajudar nessa situação. E aí ele falou que ele queria a festa do Sagrado Coração. Quando que seria essa festa do Sagrado Coração? Na 8ª, depois do Corpus Christi, na primeira sexta-feira. Ou seja, a primeira sexta-feira... Depois de Corpus Christi. Não, o Corpus Christi é na 5ª, não é? Sim. Essa, é a seguinte, é a 8ª. E aí, ali tinha que ser a festa do Sagrado Coração. E aí e que queria que fosse instituído. Mas eu falei, nossa, que coisa, como é que eu vou fazer isso? Mas espera um pouco, ainda estou muito curiosa com essa pergunta. Olha só, aí ele foi e falou pra você, tá, tem que fazer uma festa do Sagrado Coração, tá? Quer dizer, você não podia guardar pra você, e até porque você já estava contando tudo pra Madre de Sumase, né? E o padre de La Colombière. Ele também sabia, você falava pra ele. Porque ele tinha vindo de sono. Porque eu vou falar um pouquinho na frente. Mas aí, ele já tinha vindo me ajudar. Aí tudo bem. Aí você falava pra ela. E aí, o que ela fazia? Ela fez a festa, ela ficou de boa, ela acreditou? Não. Como que foi isso? Não. Eles não, no início, isso não aconteceu, não. Como eu tive ela que recebeu essas que... notícias todas que você estava falando? Ela foi serena? Ela ficava falando, só fica em segredo? Não, olha só. Ela, quando a madre ficou sabendo né? Ela foi sabendo desde a primeira aos pouquinhos. Mas ela me pediu para fazer outras coisas. Vai trabalhar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Vai lavar roupa, vai fazer o que você quer. Cristo tinha falado. E ela pegou, quando tudo começou a acontecer, ela ficou muito em dúvida e ela chamou alguns padres para me ouvir, para darem um parecer. Aí esses padres chegaram lá e já não concordaram com nada daquilo, né? Falaram que eu era muito fantasiosa, que aquilo era fome, que eu estava me alimentando mal, que eu tinha cabecinha fraca. Come direito, menina, porque você está imaginando coisa. E aí e aquilo acabou comigo, porque eu sabia que era tudo verdade, que era tudo Jesus, e eles falaram que não. E as pessoas começaram a achar que tinha influência do maligno. Eita. Eu passava nos corredores, tinha freirinha que jogava água benta em mim. Gente, vocês não fazem ideia do que aconteceu comigo. Aí, tudo isso foi acontecendo. Mas a madre, ela tinha dentro dela aquela dúvida. E aí, num dia, quando eu estava muito desesperada, eu não aguentava mais, eu já não suportava mais aquilo. Eu caí no chão da minha cela e chorei. E pedi para Jesus para me ajudar. E aí ele falou, fica calma, eu vou mandar um padre para te ajudar. E aí veio, sem mais nem menos, um confessor extraordinário para o nosso mosteiro. Nós tínhamos os confessores normais, né, os padres ali, e esse confessor extraordinário. O que é um confessor extraordinário? Pois é, era uma pessoa de fora do mosteiro, ele não conhecia nenhum de nós. Era uma pessoa totalmente, como é que se diz? Imparcial. Imparcial, ele era imparcial. E aí o padre Cláudio, de La Colombière, ele foi lá para dar um retiro? Uma formação para gente e tal, e ouvir confissão. E Jesus, quando eu vi ele, é esse que vai me ajudar. E aí, quando ele estava lá, ele começou, ele foi me ouvir, né, na confissão, foi todo mundo lá. E eu já olhava para ele e já falava, opa, é ele que vai me ajudar. Quando eu cheguei para me confessar com ele, eu acho que Jesus soprou no coração dele também.
porque ele de cara já foi favorável a tudo que eu falava, ele acreditou, aí ele ouviu, ele perguntou, ele ponderou e ele acreditou. Aí ele foi falar com a superiora, e aí ele falou, olha, é tudo verdade, e é tudo verdade, e vamos, né, começar a acreditar, a implantar essas coisas, a rezar mais, né, botar o coração de Jesus nas nossas orações, vamos começar a fazer isso. E aí ele Ô, Margarida, diz, e ele foi consagrado santo, né? foi. Já, quer Foi. dizer que ele já era ali, claro, Ele ninguém é já era- consagrado ele santo já era- depois da morte, ele já era santo ali, né? Ele era uma pessoa Por extremamente isso que santa. ele teve essa... Ele devia ser muito linkado com Deus e de cara ele já Ele tinha. entendeu, já viu a sua Quando alma. ele veio no nosso convento, ele já tinha fama de santidade. Todo mundo já falava que aquele homem era santo. E aí ele começou a me ajudar nessa missão, entendeu? Tudo o que acontecia, tudo o que se passava, era ele que fazia o mundo ficar sabendo, Entendi. entendeu? Então, Mas aí ele foi chamado para a Inglaterra. Ele teve que não. ficar com a duquesa lá de York, nossa. e aí ele foi para lá. E a Inglaterra nessa época já era protestante. Mas E ele era eles... inglês, será? Não, ele era francês. Ele era francês. E aí, chamado olha que interessante, quando ele estava na Inglaterra, fizeram um complô. E incriminaram todo mundo, inclusive ele. Era como se eles quisessem dar um golpe de Estado e aí incriminaram. Nossa. E todos foram presos. Isso foi a época do Henrique VIII ou não? Eu não sei mais quem era o Porque rei. você está falando assim de... Mas eu não lembro quem era o rei eu também da não Inglaterra. sei. E aí eles prenderam e ele viu todos os companheiros dele serem supliciados. Nossa. Mas não fizeram com ele porque ele era francês. Ah, E eles tinham medo da França reagir. entendi. E aí mandaram ele de volta para a França. Mas quando ele voltou para a França, e antes dele ir, eu vi que ele ia sofrer lá, eu vi que alguma coisa ia acontecer e que ele ia morrer pouco depois. E Então, a nossa você não despedida, viu mais. a nossa despedida já foi assim. E aí quando ele voltou, a gente realmente, eu encontrei, mas ele já, pouco depois ele já morreu, porque ele sofreu tanto lá, sabe? Nossa. Com toda essa situação e vendo todo aquele sofrimento. Mas ele já deixou toda a base, ele deixou pronta. Porque todo mundo já sabia do depoimento dele, de que era tudo verdadeiro. Era verdade. Então, como já sabia que tudo era verdade, acabou que deixaram que eu ficasse mais amena naquela situação, entendeu? Então, deixa eu perguntar uma coisa. Antes que chegou uma comissão de padres para te avaliar, eles avaliaram e Negativamente. acharam que aquilo tudo era a sua cabecinha fraca. Isso. E aí as irmãs adoraram e começaram a te hostilizar, vamos dizer assim. As que já estavam com alguma dúvida de você tiveram certeza que não era. E de repente chega um outro padre, um único padre, que fala que não, que é tudo verdade. E aí a mágica aconteceu, todo mundo na hora aceitou e começou a aceitar e dizer que foi assim? Não, elas ainda continuaram com dúvida. Incrível, mas elas continuaram. Porque tinham algumas que eram muito antigas. E essas muito antigas tiveram mais dificuldade, sabe? De aceitar. E a Mas- Madre de Surmase, ela te aceitava, ela te ajudava e confiava em você, né? E aí você continuava só como uma noviça comum mesmo, né? Mesmo Isso. com tanta... Mas aí, depois, aconteceu uma reviravolta. E essa reviravolta foi assim. Eu fui ser superiora das noviças. Quando eu fui ser superiora das noviças, é porque todo mundo já estava acreditando em mim. Entendeu? Aí,
todo mundo já estava acreditando, o padre Cláudio já tinha dado todo o depoimento dele, tudo já tinha acontecido, as coisas já tinham acontecido. E aí eu fui ser superiora das noviças. Você saiu da louca do convento para superiora das noviças. Exato. E aí, quando eu fui... Aí o que eu fazia com as noviças? Eu ia falar de Jesus, do coração de Jesus, eu comecei a falar das coisas boas do coração de Jesus, e aquilo foi entrando do coração delas. Então as noviças todas acreditavam. As antigas podiam ter dúvida, mas as novas todas já estavam acreditando. E estavam vivendo a devoção. Aí aconteceu uma coisa interessante, que em 20 de junho de 1685, no dia lá da minha festa, da minha consagração lá, elas fizeram na minha cela um altar com o desenho do Sagrado Coração, rodeado de espinhos. E aí teve uma festa do Sagrado Coração lá na minha cela. Que foi numa primeira sexta-feira ou não? Foi no dia da sua consagração? Foi no dia da minha consagração. E aí teve essa festa, elas fizeram essa festa. Aí o mosteiro inteiro ficou sabendo. E aí começou um burburinho, começou a vontade de que aquilo realmente acontecesse. Mas ainda tinha oposição dentro do nosso mosteiro. Nossa. E aí teve Jesus tinha falado que ele ficou muito feliz com aquela festa, né, com aquela coisa. E que aonde fizessem, ele ia abençoar. E que ele ia abençoar de uma forma especial o primeiro mosteiro que fizesse a festa de verdade. Não. Minha antiga superiora, porque elas mudavam de 6 em 6 anos, correu lá e fez no convento dela. E ela foi a primeira, a outra, a que veio depois. E aí ela foi a primeira pessoa a fazer que a bacana. festa. E Jesus, abençoou ela enormemente, o mosteiro dela floresceu de uma forma linda. E aí, quando os outros mosteiros foram vendo essa florescência que estava acontecendo, aí todos começaram a fazer que também. Bacana! Então, na ordem da visitação, começou todo esse movimento do Sagrado Coração de Jesus. E aí começou a se expandir, entendeu? Que presente enorme, Presente enorme. Os padres jesuítas, porque o padre de La Colombière era jesuíta, e os jesuítas abraçaram a parte teológica da coisa, os salesianos mantiveram firme então tudo foi crescendo, a coisa foi brotando assim, de uma forma que ninguém imaginava, de repente. Começou a explodir assim a devoção, e aí os altares, aí as pessoas na França já começaram a fazer, e aí teve um grande movimento do Sagrado Coração na França. Que coisa maravilhosa! E a mensagem começou a alcançar todas as pessoas, não só nós religiosos. Os franceses começaram a abraçar essa devoção. Então, aí quer dizer, a devoção saiu do convento, abriram os muros do convento para o amor, o Sagrado Coração, a misericórdia e tal. E por falar em misericórdia, eu soube também que tinha uma mensagem para o rei da França, né? Foi. Foi para esse rei Sol, Luís XIV? Foi, Luís XIV. Aí é uma história assim, muito impressionante, porque Jesus pediu que eu mandasse a mensagem para o Luís XIV, para ele fazer o seguinte. Ele tinha que pegar e colocar o Sagrado Coração na bandeira e nas armas da França. Toda a bandeira, toda a arma da França tinha que ter o Sagrado Coração. Ele tinha que construir um templo magnífico em honra do Sagrado Coração. Tinha que fazer a consagração da corte. Toda a realeza tinha que ser consagrada ao Sagrado Coração. E ele tinha que usar a influência dele, Rei Sol, imagina se ele não era influente, né? O Rei Sol, para convencer o Papa a instaurar a festa do Sagrado Coração, que ele tinha pedido, e os bispos já tinham aceitado, muitos bispos, os bispos franceses, a maioria tinha aceitado, mas o Papa estava ainda meio... Sim. Ele falou, vamos esperar mais um pouquinho. Inocente. Aí Jesus queria que
o Papa aceitasse. E queria que o Rei Sol usasse a influência dele. E, em contrapartida, o que ele oferecia? Bênçãos extraordinárias sobre a França. Que o reino seria protegido contra os inimigos, que o reinado do Luís XIV seria glorioso. Ele ia dar assim, para a França tudo, Luís XIV. Mas se ele fosse infiel, se o rei fosse infiel, se ele não agisse de acordo com a vontade do Sagrado Coração, aí ele sofreria as consequências. Eita. A punição seria severa. Então ele queria, na verdade, uma conversão enorme do rei e de toda a nobreza. Não Toda só a realeza. até o clero, né? Todo mundo. Ele queria uma enorme E qual conversão. foi a consequência disso? Houve um desfecho histórico? A França fez tudo O isso? Rei Sol pegou aquele papelzinho que chegou nas mãos dele, né, que o padre La Colombière ajudou e tudo, e enfiou no bolso e esqueceu. Eita! Esqueceu. Todo mundo ficou sabendo da oferta, mas ele não fez. Simplesmente não fez. Aí o tempo passou. Luís XIV morreu, veio Luís XV, veio Luís XVI. E, para você fazer ideia, teve um pedido em 17 de junho de 1689. Quando foi 17 de junho de 1789, um século exato depois, o terceiro Estado se autoproclamou Assembleia Nacional. E aí tem início aquele primeiro estopim da Revolução Francesa. Foi um século certinho que foi dado. Do dia pediu ao dia da consequência, um século. Um século. Exato, A França dia. teve um século exatinho, redondo, para se decidir pelo Sagrado Coração. Não se decidiu. E aí a Revolução Francesa veio. E eles tanto sabiam daquilo que quando o Luís XVI foi preso, que ele estava na prisão, ele falou, opa, Espera, vamos voltar aqui. calma, me dá aquele papelzinho lá que meu avô recebeu, deixa eu ler aquele negócio. E aí o Luís XVI chamou os bispos, chamou a igreja e falou, eu quero fazer a consagração. E ele fez essa consagração solene, prometeu que quando ele saísse de lá, ele ia cumprir tudo que tinha sido pedido. Ele prometeu tudo, ele fez uma... Só que ele era rei. Ele não era mais rei. Ele era rei, ele era um prisioneiro. Ele não era nada. Ele não era mais nada, ele não mandava em nada, ele não tinha poder para nada. Ele demorou muito para fazer. Se ele tivesse feito antes, a França teria sido salva. Mas não fez. E aí veio a Revolução Francesa, veio aquele terror todo, veio todo aquele horror, né? E todas as pessoas lembravam do pedido. Tanto que Dona Maria I em Portugal correu lá e fez a consagração. Dele, né? Era parentada deles. Ela fez a consagração de Portugal. Todo mundo ficou com medo. Os reis vizinhos, vizinhos todos ficaram assim, atentos. aí você vê assim, como que Deus, né, age ali. Depois teve a morte das carmelitas, aquelas 16 carmelitas, e aí acaba a Era do Terror, né? Logo em seguida Robespierre é preso e acaba a Era do Terror. Mas os franceses ficaram com aquele negócio na cabeça. E quer dizer, todos os descendentes, então, que eram reais mesmo, né? Descendentes reais do Luís XIV, acabou ali. Acabou. Porque morreu o filho, Acabou. os netos morreram também. Vão morrer presos. Quando eles foram soltos da prisão, eles já estavam muito fracos e morreram. Um guilhotinado, o outro fuzilado. Eles acabaram com tudo. Mas aí, olha só. Terminaram. Isso foi em 1789. Em 1890 tem a Guerra Franco-Prussiana e a Alemanha invade ali a França. Quando eles estão lá em Paris, naquela agonia, os alemães já ali, eles se lembram do quê?
Sempre na agonia, né? Da promessa. É, Eles se lembram da Sempre promessa. na agonia. E aí eles, lá no alto de Montmartre, eles prometem construir a Sacré-Cœur. O que é Montmartre? Montmartre é o lugar onde o primeiro bispo de Paris foi guilhotinado, foi decapitado lá, né? Saint-Denis, Dionísio, Denis, enfim. Mas Saint-Denis foi decapitado lá, andou quilômetros carregando a cabeça e tal. Então, eles prometeram, não, a gente vai construir aqui. E aí, cara, acontece uma coisa fantástica, porque Deus realmente põe os alemães para fora da França. Eles já estavam ali, Paris estava cheia já de alemães, e aí ele acaba a Guerra Franco-Prussiana, e o que eles fazem? Constroem a Sacré-Cœur, aquele monumento. Eles chegaram a E quando colocar acaba? o coração de Jesus nas bandeiras, como Cristo pediu, será? Acho que não. Nunca colocaram. Mas teve alguns generais, algumas divisões do exército francês, não me lembro quantas, mas pelo menos 2 grandes generais, eles botaram nas armas o coração de Jesus. Espertos. Alguns colocaram, e esses que colocaram foram preservados. Engraçado porque nessa guerra franco-prussiana mesmo, alguns estavam com o estandarte, com o coração de Jesus, e eles resistiam. Os outros caíam e eles resistiam muito mais do que os outros. E aí o que acontece? E aí depois eles fazem a consagração. Quando a Sacré-Cœur fica pronta, em 19, eu acho, 1919, por aí, eles pegam aquela consagração que o Luís XVI fez na prisão e eles voltam a fazer aquela consagração lá em Montmartre. E aí eles restabelecem essa devoção ao Sagrado Coração. Se você for ver, por pior que a França, mais coisas que tenham acontecido na França, na Segunda Guerra, como que a Segunda Guerra acaba? A França está cheia de alemães. Quando Hitler é deposto lá, que ele vê que perdeu tudo, o que ele fala para o general que estava dentro de Paris? Fogo. Taca fogo na cidade. Incendeia Paris. Não quero ver nem cinza dela. E o general olhou para Paris e falou, vou não. Quer dizer, se ela não tivesse sobre o poder do Sagrado Coração, por que esse general falaria não para o Hitler? Ele teria atacado fogo. É claro. Então, assim, ali, a Espanha fez a consagração. 1919. Ela vai lá e faz a consagração. Você partiu muito jovem para o céu, né? Você foi aos 43 anos, né? E essa devoção atravessou os séculos os muros de Paris, da França inteira, né? Você tá Foi, vários então reinos conta pra gente consagrados. qual é o tamanho do legado do Sagrado Coração no mundo? Quais outras potências se consagraram? Pois é, olha, o que aconteceu o Equador se consagrou em 1874. Então foi Portugal, que você falou antes. Portugal, da Rainha Maria I, a Espanha em 1919. O Papa Leão XIII consagrou o mundo em 1899 ao Sagrado Coração. E aí teve todo um movimento da igreja. Agora mesmo, pouco tempo aí para trás, no ano 2000, 25/3/2020, Portugal e Espanha renovaram essa consagração. Gente, renovaram, que lindo. A gente precisava fazer também. Renovaram a consagração, sabe? E essa consagração, ela é tão linda, ela é tão importante, porque quando Jesus nos oferece, quando ele nos fala da consagração, ele nos oferece muita coisa em troca. Eu vou ler para você um pouco das maravilhas que Jesus oferece para quem se consagrar. São 12 promessas. Ele fala assim: conceder-lhe-ei todas as graças necessárias ao estado em que viverem. Quem for consagrado ao estado de consagrado, quem for leigo ao estado de leigo. Darei a paz às suas famílias. Amém. Gente, só isso já. Já. Consolá-los-ei nas aflições.
Ser-lhes-ei um refúgio em vida, especialmente na hora da morte. Derramarei copiosas bênçãos sobre suas empresas. Os pecadores acharão no meu coração a origem e o oceano infinito das misericórdias. Os tíbios tornar-se-ão fervorosos. Amém. Os fervorosos subirão em breve à grande perfeição. Olha o que a consagração nos faz. Abençoarei aqueles lugares em que for exposta e honrada a imagem do meu coração. Se você tem essa imagem na sua casa, você faz a entronização dela e você vai ter uma bênção especial. Darei aos sacerdotes a força de mover os corações mais endurecidos. E o nome daqueles que propagarem essa devoção será escrito no meu coração e dele jamais será cancelado. Amém. E a última, no extremo da misericórdia do meu coração onipotente, concederei a todos aqueles que comungarem nas primeiras sextas-feiras de cada mês, durante 9 meses consecutivos, a graça do arrependimento final. Pelo que eles não morrerão sem a minha graça e sem receber os santíssimos sacramentos. O meu coração, naquela hora extrema, ser-lhe-ás seguro abrigo. Ou seja, não se perderão. Então, as bênçãos são tão infinitas, são tão abundantes. Deus jamais se deixaria vencer em misericórdia. Jamais, jamais. O que nós fazemos por Ele faz muito mais por nós. Se nós nos consagramos a Ele, quanto mais bênçãos Ele não vai dar. E essa devoção do Sagrado Coração correu o mundo e hoje ela está espalhada. Mas a gente tem que ter força, ter fé, ter o Sagrado Coração, entronizar na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. E isso é o que ficou. Maravilhoso. Isso é o que ficou de toda essa mensagem. E eu, pobrezinha, coitadinha, enclausurada, um nada, porque eu não era nada, mas eu tive grandes pessoas me ajudando. E essas pessoas espalharam essa devoção e fizeram chegar no Papa, no Rei, em tudo. E aí aconteceu. É muito interessante você pensar nisso, né? Eu Não acho que sei. o Brasil não foi. Não Se sei. bem que o Brasil... Não consta a a consagração do Brasil. Da consagração. Mas naquela época, será que foi? Eu acho que Pra não, família não. real? Sim. Quando, olha, a consagração de Portugal por Dona Maria I, eu já vi algumas Porque a gente consagrações de não Portugal. existia. Ela consagrou. O que Portugal consagrava era Portugal e as colônias colônias. todas. Então, o Brasil como todas as colônia. consagrações que Portugal fez, ele fez com as colônias também. Então, por exemplo, do Sagrado Coração eu tenho quase certeza, mas de Nossa Senhora, tudo foi consagrado junto com as colônias. A nossa consagração a Nossa Senhora é muito mais antiga. Ele tem o Sagrado Coração. Isso, isso, ele tem o coração para fora. Mas todas as consagrações que Portugal fez, ele abarcou as colônias. Então, a nossa consagração, a Nossa Senhora, por exemplo, vem da época do Império. Pelo menos como colônia, a gente foi consagrado. Começou com uma missa. Né? Se pudesse renovar como Brasil. república, seria bom, porque a coisa que não Mas já foi. renovou. foi renovada depois, mas enfim, Renovou, né? Já. nós temos que fazer isso. Irmã Margarida, olha, eu tô tão emocionada porque foi tão completa, uma viagem realmente na história, uma viagem no tempo, uma viagem no Sagrado Coração, tanta coisa eu aprendi aqui. E a gente tem uma tradição aqui no Santinhas Flow. É o seguinte, a nossa convidada do mês escolhe a próxima convidada. Então eu queria que você vasculhasse o Sagrado Coração, você que é aquela que tem toda a intimidade do mundo do Sagrado Coração. Pergunta para ele, quem que a gente deveria chamar? Sagrado Coração de Jesus, inspira todas essas santinhas tão amadas do seu coração e fala para nós quem vai ser a próxima a fazer esse podcast. Hã? Jaqueline? Quem é Jaqueline? Que surpresa! Qual seria a convidada?
Aí é surpresa. É? É. Ah, então tá. Então, se Já a que ele surpresa vai a gente não vai apresentar. contar. É, agora quem vai ser surpresa. Ah, que ótimo, adorei isso. Eu também queria que você perguntasse aí pro Sagrado Coração. As pessoas não estão vendo o É, Sagrado não, Coração. pois é, mas vamos ver se dá para mudar aqui. Ah, as pessoas. Aqui. Gente, só uma lenda. Ele foi consagrado, né, através do coração de Jesus, no Cristo Redentor, na pandemia. Renovado. Em maravilha. 1931, né, já? Em 2020, né? 2019. Nossa, solene. Em 1931. 31 Na quando inauguração fizeram a inauguração do Do Cristo monumento de Redentor. Cristo Redentor. Então, pronto. Foi renovada de Dona agora Maria em I. Em 2020 foi renovado, na época da Covid. Eu queria que você vasculhasse o coração de Jesus agora Ah, e tirasse dele um conselho, uma luz para o nosso grupo de santinhas. Pergunta para ele o que ele nos aconselha, qual a inspiração que tem para o nosso grupo. ele fala que é oração e obediência. A obediência é tudo. Nós temos que obedecer aos mandamentos da igreja, né? E ter muita oração. Muita, muita oração. Quanto mais a gente rezar, quanto mais estiver em comunhão com o coração dele, mais nós vamos ganhar. Ganhar em graças infinitas. Todas aquelas promessas maravilhosas, elas vão recair sobre nós. E é isso que ele espera. Amém. Gente, eu não sei vocês, mas o meu Nossa, coração amei. está aqui ardendo de amor, junto com esse Sagrado Coração. Esse foi o nosso episódio do Santinhas Flow com Santa Margarida Maria Alacoque. Obrigada a todos. Você foi muito perfeita.